Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Que cada dia das nossas vidas, que só venha cativar-nos mais e mais para Ti mesmo. Senhor, nós carecemos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, venha ganhar em nós a plenitude, Senhor, para que possamos contemplar o Senhor e ter o Senhor como tudo nas nossas vidas. Senhor, nos entregamos a Ti nesses momentos, pedindo que realmente, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos capacitar a tocar na Tua preciosa palavra. Senhor, nós dependemos do Senhor, o que fala e os que ouvem. E, Senhor, que diante do Senhor possamos ser um só homem. Senhor, não há nada em nós mesmos que possamos oferecer. Mas nós sabemos que tudo vem da Tua bondosa mão. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Falta colocar mais um aqui. Vamos abrir em Números, está um pouquinho alto, não? Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, versículo 11. Inicialmente de 11 até 13. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Versículo 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. A última vez que nós compartilhamos sobre as 42 estações, os irmãos eram bem mais jovens, já faz algum tempo, e foi em junho, né? Então tem algum tempo. E nós compartilhamos a última vez sobre a 11ª estação, que é Monte Sinai, ou deserto do Sinai. Aí nós vimos duas lições muito importantes. A primeira delas foi, obviamente, quando o Senhor dá as leis, né, e todas as direções para Moisés, ali no monte, onde ele define e mostra com detalhes tudo aquilo que era segundo o seu padrão. Então nós vemos que as leis foram dadas, ou a lei de Deus foi dada. E a gente sabe, não era para que o homem cumprisse. Eu sei que quando eu falo isso pode soar estranho, né? Deus sabia que nós não tínhamos condição de cumprir, desde o princípio. Então por que ele deu a lei?
Ele deu a lei para que fosse um espelho, para que nós pudéssemos ver a nossa total falta de condição. E desde então pudéssemos reconhecer que somente pela graça, nós poderíamos satisfazer o coração do Pai por meio do Senhor Jesus, o descendente prometido de Abraão, não é verdade? Então, a lei foi dada e ali nós vemos algo tremendo. Por incrível que pareça, nós vemos ali a justificação pela fé. É a justificação pela fé. Não havia outra forma, porque por obras humanas não seria possível alcançar o padrão de Deus. Então, nós vemos ali essa etapa tão importante que fala da justificação. Como nós já mencionamos para os irmãos, a 11ª estação, o Sinai, fala de justificação pela fé. Se você contar 11 estações da 42, 42ª para trás, você vai encontrar também Cades Barneia, que fala da santificação. Nós vamos chegar lá eventualmente, né? Mas então, eles ficaram ali no Sinai por cerca de 11 meses. Ficaram ali assentados aos pés do Senhor, aos pés daquele monte, aprendendo do Senhor, ouvindo tudo aquilo que o Senhor tinha declarado a eles. E o grande marco que teve, além da justificação ali, nós vemos, foi que Deus estabelece o seu tabernáculo no meio do seu povo. O desejo de Deus era sempre de habitar no meio do seu povo. Ele queria essa habitação, ele queria estar no meio do seu povo. E nós vemos de maneira tão preciosa, lá em João, que o Senhor Jesus, quando ele veio, o Verbo se fez carne, né? E tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. De maneira tão maravilhosa, finalmente Deus encontra em Cristo a sua habitação. E o Senhor Jesus, ele então agora habita não apenas entre nós, mas habita em nós. Então esses dois pontos são pontos de destaque nessa 11ª estação, a justificação e a questão do testemunho. Lembra que é o tabernáculo do testemunho, que era a presença de Deus no meio deles. E durante aquele período, então, é como se estivesse na escola de Cristo, estivesse aprendendo aos pés do Senhor tudo aquilo que era do seu coração, que era o seu desejo, que era o seu desígnio. É como se estivessem agora, de fato, preparados para o que viesse pela frente. E, de alguma forma, é como se a maré mudasse. Até então, eles vinham caminhando pelo deserto, como que de uma maneira um pouco, vou dizer necessariamente desordenada, mas de uma maneira solta, como se fosse um grão de areia, grãos de areia na praia do mar. Mas a partir daquele momento, a partir do Sinai, Deus então estabelece que a maneira deles se acamparem, a maneira deles marcharem, a maneira deles caminharem seria de acordo com o padrão que foi mostrado no monte. Não mais viviam para si mesmos, mas agora o povo de Israel representava aqui na terra o testemunho do Senhor. Eles representavam o Senhor aqui na terra. Daí a grande responsabilidade que estava sobre os ombros deles. Essa responsabilidade era, de fato, de testemunhar do Senhor, da sua bondade, da grandiosidade do nosso Deus, da sua graça, da sua fidelidade. Esse era o testemunho que o povo de Israel deveria dar a respeito do seu Deus. Passado então esses 11 meses, aí nós chegamos a esses versículos que nós lemos no capítulo 10, como o Senhor havia instruído, quando eles observassem a nuvem se elevando acima do tabernáculo, então significaria que eles deveriam marchar. Um pouquinho antes, no início do capítulo 10, nós vemos que são mencionadas duas trombetas. Meu encargo não é falar sobre esses detalhes do capítulo 10, mas de alguma forma, essas trombetas de prata, elas tinham um sonido, tinha um som específico que era emitido. E cada um desses sons significava algo relevante para toda aquela comunidade de Israel. Então, eles deviam estar sempre atentos. Por um lado, olhando a coluna de nuvem, o mover da coluna de nuvem, mas também estarem atentos às trombetas de prata. Então, que nós vimos um pouquinho antes. Então, no versículo 11, a gente vê que no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergue do tabernáculo e os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto. Aí fala aqui, jornada após jornada.
como nós já lemos lá em Números capítulo 33, onde são registradas todas essas jornadas do povo de Israel. Mas observa que interessante no versículo 13, capítulo 10. Assim, pela primeira vez. Aí você fala, peraí, eles já vinham caminhando desde Ramsés, saindo do Egito, 2 anos se passaram, já vinham caminhando de estação em estação, estação em estação. Mas aqui, assim, pela primeira vez, puseram em marcha. Ué, eles já vinham marchando há muito tempo, né? Mas aqui é muito claramente destacado que, de uma maneira diferente, essa marcha deveria acontecer. Porque agora eles eram o exército do Senhor. É o que a Bíblia nos fala. E como tal, eles trariam, então, esse testemunho. Então, observe que era uma mudança. Não vou dizer uma mudança de dispensação, não é o caso aqui. Mas uma mudança do lidar de Deus para com eles. É o que nós vamos tentar trazer para os irmãos hoje, quando eles então chegam nessa próxima estação, a 12ª estação, que é Kibroth Hattaavah, né? Então, os irmãos lembram, pela primeira vez, então, de uma maneira singular e única, eles dão início como exército do Senhor. Os irmãos depois podem ler com mais calma a maneira como o Senhor ordenou que eles caminhassem, desde desmontar o tabernáculo, seus utensílios, empacotar aquilo tudo, de maneira tão específica que o Senhor dá até para poder cobrir como cada um daqueles utensílios eles eram cobertos, os móveis eram cobertos, e como a sequência que deveriam sair, os quartitos, os mirarias, vai por aí fora, para poder chegar até o local, montar o tabernáculo, colocar os seus utensílios, e o povo então chegaria. Lendo um pouquinho mais na frente, como nós lemos, só diz aqui no versículo 33, partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Lembra que a arca do Senhor, ou a arca da aliança, ou a arca do testemunho, falava da presença de Deus, falava do próprio Deus. A arca do testemunho fala do testemunho, fala da presença de Deus. E observa que é muito maravilhoso ver que era essa arca que ia na frente. De alguma forma, Deus já ia à frente para preparar lugar de descanso. É assim que Deus age para conosco. Ele sempre vai na frente, se nós permitirmos. Nós podemos tentar ir na frente, tentar encontrar algum lugar de descanso. Mas o descanso que nós encontrarmos não vai ser descanso. Porque somente o Senhor sabe aonde é o local que nós devemos repousar. Quando nós devemos mover e quando nós devemos parar. No capítulo 10, um pouco antes desse texto, no versículo 29, tem um evento muito interessante. Quando Moisés interage com Robabe, que era basicamente seu cunhado, né? Era filho de Reuel. E aparentemente, eu creio que sim, Robabe era alguém que conhecia muito bem o deserto. Porque Moisés insta com Robabe para que vá com eles e possa guiá-los. Irmãos, isso é um contrassenso. Desde o princípio, Moisés, ele era como líder, o representante de Deus, liderando o povo nessas caminhadas. Era Deus quem o conduzia. E ele já havia recebido a palavra do Senhor, que quem deveria conduzir, a direção era dada pela arca. Mas, de alguma forma, Moisés insta com Robabe, como um grande guia, aquele que conhecia o deserto, para que vá com eles. E ele promete várias coisas. Lembra que Moisés ele insta 2 vezes com Robabe para que vá com eles. E é interessante que nós não sabemos se Robabe foi ou não. Mas nós sabemos uma coisa: a arca do Senhor foi aquela que deu a direção, não foi Robabe. Então nós vemos aqui o homem de Deus, de alguma forma, buscando o recurso natural para poder dar a direção. Mas de maneira nenhuma Deus iria permitir que qualquer outro pudesse dar a direção do seu povo, a não ser ele mesmo. Vamos continuar o versículo 33 do capítulo 10 ainda. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam.
E quando pousava, dizia: volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Ele chega então a esse novo local. E nós vemos que algo terrível acontece aqui. Capítulos 11 e 12 de Números, eles trazem dois relatos muito tristes. Capítulo 11, nós vemos a terrível falha do povo. Agora, o exército do Senhor, a falha deles para com o Senhor. No capítulo 12, nós vemos a terrível falha, o grande pecado dos líderes do povo. Então, esses dois capítulos, Kibrot Hatavá e Hazerote, eles vão falar dessas duas situações, em que o povo, por um lado, que deveria, de fato, ter sido aprovado na escola de Cristo, falha, peca terrivelmente. No capítulo 12, deve ser a próxima estação, se eu permitir, nós vamos compartilhar sobre os líderes. Então, vamos agora ao foco do nosso tema dessa manhã, que é exatamente essa estação. O capítulo 11 começa exatamente assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando nós lemos esse trecho, queixou-se o povo, não é um queixume qualquer. As palavras que eles usaram foram palavras duras contra o Senhor, porque eles não estão simplesmente murmurando, o mesmo o queixou-se que é o mesmo murmurar, lembra? Foram 11 murmurações do povo. Eles se queixaram com palavras duras aos ouvidos do Senhor. E eles queixam a respeito da sua sorte, do seu destino, da vida. E eles se queixavam de quem? Se queixaram do Senhor. Mas o que nos chama atenção nesse momento é que agora o lidar do Senhor com eles era diferente. Nós vamos ver por que isso aconteceu. E observa bem, a palavra de Deus registra, o Espírito Santo registra. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor. O Senhor ouviu. Eles murmuraram, o Senhor ouviu. E acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O fogo começou a pegar de fora para dentro. Se vamos observarem como é que era o acampamento deles no deserto, vão observar que existiam aquelas tribos que ficaram mais externas e o que nós vamos ler logo em seguida, esse misturado de pessoas, né, que é chamado populacho. E esse fogo começa, então, a pegar. Então o povo clamou a Moisés. E aí Moisés, como um intercessor, ele ora ao Senhor e o fogo para. Mas o tratamento do Senhor não para ali, porque agora a coisa vai avançar um pouco mais. O termo que aparece aí é Taberá. Pelo que chamou aquele lugar Taberá. E Taberá significa labareda, né, a palavra Taberá. Porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Observe que o nome desse acampamento não era Taberá. Taberá foi o termo que foi usado pelo fato do Senhor ter trazido fogo nas extremidades do arraial. Então, foi chamado Taberá. E aí nós vemos uma coisa impressionante, que fala: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito, ou a comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? O fogo mal havia se apagado. E esse populacho se levanta e expressa esse grande desejo pela comida dos egípcios. É muito interessante ver, pela comida dos egípcios. De alguma forma, naquele momento, eles pararam e se lembraram
das boas coisas agradáveis que tinham lá no Egito. E esse populacho, quem eram eles? Vamos lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 37, só para os irmãos se recordarem. Lembra que quando eles saíram de Ramsés, eles saíram do Egito, no capítulo 12, versículo 37, diz o seguinte: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, uma mistura de gente. Quando fala essa mistura de gente, não está falando dos filhos de Israel. Isso é um outro grupo. Então, possivelmente, quase certamente, várias outras pessoas que não eram israelitas estavam juntos com eles e saíram juntamente com eles. Estavam misturados no meio do povo. Podiam ser de várias nações, possivelmente até egípcios, né? Que subiram com o povo de Israel. Então, esse misto de gente vai aparecer aqui agora no capítulo 11. E o populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas dos egípcios. De alguma forma, eles lembraram de tudo aquilo que era agradável, que era interessante, que era bom, saboroso no Egito. E nós lembramos, irmãos, que o Egito é um tipo do mundo. Eles lembraram das boas, entre aspas, coisas que o mundo lhes ofereceram, mas eles se esqueceram que ali eles eram escravos. Os irmãos percebem? Naquele momento, eles só lembraram daquilo que aparentemente era agradável, mas eles se esqueceram que ali eles serviram a Faraó. Ali eles serviram a Satanás. Eles estavam sob o jugo, mas naquele momento eles esqueceram de tudo. Eles só lembravam daquilo de interessante que o mundo tinha a oferecer. O apóstolo João nos faz lembrar: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus. O apóstolo João, escrevendo essas cartas, ele já via a situação que se encontrava a igreja, a situação de declínio. E ele estava alertando aos filhos de Deus: não ameis o mundo. E aqui, nesse tipo, nós vemos exatamente isso. De alguma forma, o amor pelo mundo e as coisas do mundo. Lembra? As comidas dos egípcios. Fez com que essas pessoas, de alguma forma, como que tentassem retroceder. Como se de fato o mundo pudesse oferecer algo que eles não estavam percebendo, porque eles não tinham a visão daquilo que Deus havia prometido a eles. Lembra? O propósito de Deus nunca foi somente de tirá-los do Egito. Nem assim que Deus faz conosco. O propósito de Deus é que eles saíssem do Egito, mas eles tinham um destino para a terra que emana com leite e mel. Deus nunca deixá-los no Egito, deixá-los no deserto, nunca. Mas o propósito de Deus é que eles saíssem do mundo e adentrassem nas riquezas, na abundância, representadas pela pessoa do Senhor Jesus, as riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Mas esse populacho não viu. A única coisa que ele conseguia ver era aquilo que o Egito oferecia para eles. Influenciados por eles, aí fala que os filhos de Israel, observa, o populacho, os filhos de Israel, tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? É interessante que essa palavra carne é a mesma palavra carne do ser humano, a carne é a carne. Quem nos dará carne para comer? E aí eles começam a lembrar, versículo 5: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, acho que algumas traduções falam o alho poró, né? Vocês não gostam do alho poró. Das cebolas e dos alhos. Aí no versículo 6 diz: agora, porém, seca-se a nossa alma.
e nenhuma coisa vemos senão este maná. Irmãos, os irmãos conseguem perceber o tom que eles usaram aqui? Por um lado, eles estavam dizendo que todas aquelas iguarias do Egito eram muito mais interessantes, muito melhores, muito mais saborosas do que aquilo que Deus tinha provido para eles, que era o pão que desceu do céu. Observe como eles usam o termo aqui. Agora, porém, seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Essa coisa. Né? Insossa, possivelmente não, porque fala que o sabor que tinha. Mas eles vinham comendo por 2 anos, mais de 2 anos, aquele maná, que nunca cessou de ser fornecido graciosamente por Deus durante a peregrinação deles, até chegarem em Canaã. Mas nós sabemos que o maná é um tipo do Senhor Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu. E o que ele estava dizendo aqui era que esse pão não nos interessa. Esse pão, ele é insípido, ele não tem sabor para nós. O que tem sabor para nós é a comida dos egípcios, é aquilo que está no mundo. Então, irmãos, observem que nesse momento, aqueles que já deveriam estar escolados com o propósito do Senhor, com o desejo do Senhor, com aquilo que estava no coração do Senhor, de alguma forma eles voltam. O coração deles está preso lá no Egito. Eu não sei se isso te faz lembrar também da mulher de Ló. Deus havia condenado Sodoma e Gomorra. E Deus havia dito, de maneira muito clara, para não olharem para trás. Ou seja, quando nós temos as reuniões de batismo, né? Nós cantamos exatamente isso, né? O cântico, que o mundo ficou para trás. Atrás do mundo, Jesus à frente. Mas a mulher de Ló, ela amava o mundo. E ela não podia, ela não conseguia abrir mão do sentimento que ela tinha, daquelas coisas que estavam no mundo. E a mulher de Ló olha para trás. Exatamente o que está acontecendo aqui. O povo de Israel olha para trás. De alguma forma, como se o mundo, o Egito, pudesse dar a eles, preencher neles o vazio que eles estavam sentindo. Por quê? Um motivo somente. Porque eles não viram no maná a suficiência que Deus tinha provido para eles. O maná era suficiente. Os irmãos percebem? Pode parecer sutil, irmãos, mas não. Porque representando a pessoa de Cristo, eles estavam rejeitando o tudo de Deus. Cristo é tudo de Deus. Alguns podem achar estranho. Nossa, mas Deus só tem Cristo? É só Cristo? A resposta é sim, irmãos. É só Cristo. Cristo é o tudo de Deus. Aqui esse trecho descreve o maná novamente, nós já vimos a descrição do maná anteriormente, mas é interessante observar que ele era pequenininho, insignificante, com semente de coentro, uma coisa bem pequenininha. Sua aparência semelhante à do bidélio. O que é o bidélio? Já compartilhei para os irmãos. O bidélio, pérola, né? Então, a cor perolada. Então, igual a semente de coentro, mas uma cor branquinha. Completamente desprezível do ponto de vista visual. Não era atraente, né, com os pepinos, os melões, os peixes, etc. Né? E aí fala como o povo, de alguma forma, tinha que pegar aquele alimento e ele tinha que trabalhar sobre o alimento. Olha que interessante, espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e o moía num grau, ou num grau pisava, e em panelas o cozia, dele fazia bolos. O seu sabor era como bolos amassados com azeite. O azeite fala
da pessoa do Espírito Santo. O sabor que ele tinha era o sabor que era dado por aquilo que o Senhor tinha dado ao Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo aqui. E quando a noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o mar. Muito bem, nós estamos no versículo 9 aqui. Então, o povo agora, insuflado pelo populacho, influenciado por aquele populacho, começa então a querer voltar para o Egito. O coração deles estava lá. O coração deles não estava em Canaã. E aí Moisés, de alguma forma, então, ele começa a ter uma interação com Deus que eu me assusto, eu não sei como é que Deus não consumiu com Moisés. Ele foi muito arrogante, se eu puder dizer, ser muito forte, ele foi muito ousado. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Ou seja, Moisés não concordou. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Agora olha o que ele fala aqui: concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que é sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha só o tom que Moisés usou com Deus. Deus já estava irado ali, certo? Moisés agora fala dessa maneira. Mas, irmão, nós temos que lembrar, como a palavra de Deus diz, que Moisés era o homem mais manso sobre a terra. E Moisés era aquele que falava com Deus. Deus declara isso a respeito de Moisés, falava face a face. Um outro texto fala que Deus falava boca a boca com Moisés. Essa liberdade que ele tinha. Porque Deus falava: eu converso com Moisés como eu converso com um amigo. Essa liberdade que Moisés tinha, mas de alguma forma nós vimos que Moisés ele teve uma reação também, acho que inesperada. Ele deveria, nesse ponto, eu não sei o que os irmãos acham, né? Assim, chamar o povo assim: pera lá, ué, presta atenção no que vocês estão falando. Mas, no entanto, ele ladeia com o povo, na posição que ele era de intercessor. Ele intercede de alguma forma pelo povo, mas se colocando numa posição extremamente frágil. E aí, então, o Senhor, esse trecho que nós não vamos gastar muito tempo nele, quando o Senhor designa, então, aqueles 70 anciãos, para que pudessem auxiliar Moisés nessa tarefa. Eu vou só ler um versículo para frente aqui. Versículo 25. Então, o Senhor designa 70 anciãos, aí vem o versículo 25. Então, o Senhor desceu na nuvem e falou: e tirando do Espírito, não tirando o Espírito, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Foi uma instância que aconteceu isso. Mas o versículo 26 é muito precioso. Enquanto eles estavam com Moisés, esses 70 anciãos, eles receberam do Espírito de Moisés, eles profetizaram, mas observa bem no versículo 26, porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. O que significa a palavra, ou o nome Eldade e Medade? Eldade significa El é Deus, Deus ama. Olha o sinal que Deus deixou no meio do povo deles. Enquanto aqueles 70 anciãos estavam ali com Moisés, Deus deixa representantes no meio do povo, dizendo: olha, eu amo vocês, o meu amor está com vocês. Essa era a palavra que aqueles dois profetizaram no meio do povo. Não sei se o povo reconheceu, mas de alguma forma Deus deixa de maneira clara que ele amava aquele povo. Mas certamente Deus iria executar o seu juízo. Bom, vamos prosseguir então. Versículo 31.
Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e os espalhou no arraial. Pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatava. Porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Aqui nós vemos então o nome que foi dado àquela estação. E o nome é Quibrote Hatava. E o que significa Quibrote Hatava? Avá significa cobiça. Quibrote Hatava significa os túmulos da cobiça. Mas acho que os irmãos devem se lembrar. Por que esse julgamento foi tão duro nesse momento? Ora, não tinha muito tempo, eles haviam pedido algo diferente para comer, carne para comer. Deus tirou, mas Deus proveu para eles e nada aconteceu. Vamos abrir lá em Êxodo. Os irmãos vão se lembrar logo que eles chegaram no deserto de Sim. Deixa eu achar aqui. Capítulo 17. Ah, deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. É isso mesmo. Êxodo 16, capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação, versículo 1, dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois os trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Observe que eles murmuraram e falaram duramente também, certo? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. E o povo sairá e colherá diariamente, porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Se anda na minha lei ou não. Ou não. Um pouquinho mais para baixo, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 13. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caiu na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Observe então que o Senhor dá as cordonizes. E como nós, na época, compartilhamos com os irmãos, essas cordonizes elas tinham um trajeto migratório que vinha do norte da África, né? Passavam pela península do Sinai e iam em direção ali o Oriente Médio, né? Europa, e subiam. Tá? E até Portugal vai para fora, aquela região da Europa. O trajeto delas era de, normalmente, quando se faziam essa migração, elas pousavam, né, descansavam no norte da Península do Sinai. Mas observa que os israelitas estavam no sul da Península do Sinai. Então foi necessário que o Senhor desse um comando, da mesma forma que o Senhor Jesus comandou que os peixes pulassem dentro da rede dos discípulos, né? Pulassem entre aspas. Deus dá um comando, e essas cordonizes, então, elas se desviam e vão exatamente, pousam, param exatamente onde estava o acampamento dos filhos de Israel. E o que aconteceu aqui com eles? Nada. Murmuraram pedindo carne, reclamaram do Senhor porque o Senhor estava levando eles para poder morrer de fome no deserto e não aconteceu nada. Uai, como é que você explica isso? Agora no capítulo 11 de Números,
alguma coisa tremenda acontece. Eles reclamam do Senhor, o Senhor se ira com eles. Mas, de alguma forma, o juízo do Senhor vem de maneira dura sobre eles. Qual que é a resposta para isso? Antes, irmãos, observa que esse acampamento no deserto de Sim foi antes do Sinai. Agora eles tinham a lei. E a lei falava: não cobiçarás. Esse foi o motivo. E é por isso que quando nós lemos o que acontece ali, Deus exerce o seu juízo. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Então, nessa segunda vez, nós vemos que, de fato, o Senhor teve de exercer o seu juízo. Israel, agora, ele era o testemunho do Senhor. Ok? Vamos prosseguir aqui. Versículo, capítulo 11, versículo 34. Versículo 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Quando você considera aquilo que aconteceu aqui, é um milagre tremendo. Porque da mesma maneira, quando eles reclamam da falta de carne, Deus, mais uma vez, faz um milagre. Lembramos que, como foi dito, né, Deus, o milagre de Deus é quando Deus move o seu dedo. E quando Deus move o dedo, de qual forma? Qual forma que foi? Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar. Os irmãos têm ideia qual foi a quantidade de cordonizes? Olha o que diz aqui. E as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Então vocês imaginam, tem um arraial, eles estavam acampados, e está dizendo aqui, ó, ao seu redor, quase caminho de um dia ao seu redor. Então você tem um acampamento. O que era o caminho de um dia? Alguns estimam que é cerca de 20 quilômetros. Então você tem um acampamento aqui, 20 quilômetros ao redor, você tinha a área que foi coberta pelas codornizes. Mas não é só uma área de cerca de 20 quilômetros ao redor do arraial. Era 2 côvados de altura. Então você imagina a quantidade de codornizes. Eu fiz uma conta aqui, não vou nem falar para os irmãos, não, porque eu fiquei assustado. A quantidade, o volume que dá isso aí é muito grande, certo? É 20 quilômetros, né? 20 mil metros, né? Lembra, se fosse... eu calculei também, mas deixa quieto isso aí. Daria cerca de 3 bilhões de metros cúbicos. É uma coisa doida, certo? Desculpa falar uma coisa doida, é um volume absurdo. Mas lembra que o que o Senhor fez aqui com eles? Deus proveu uma quantidade tremenda de carne. Deus proveu essa quantidade de carne, porque Ele queria que aquele povo aprendesse uma lição importante. Então nós vamos voltar agora no capítulo 11 ainda, versículo 18. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Olha só essa frase. Íamos bem no Egito. O mundo estava tudo jóia. Eles esqueceram da escravidão. Irmãos, quão verdadeiro isso é hoje também. Não só para os incrédulos, talvez para nós também. O quanto em nós ainda nós estamos com saudade do alho poró. Nós estamos com saudade dos melões, daquelas coisas que estão no mundo. Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Agora olha só. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Nossa! Ou seja, vocês vão comer para nunca mais querer comer cordoniz de novo. Olha, o senhor fala de maneira muito dura, coisa até sair pelos narizes. Até que vos enfastieis.
né? Que vos fartares, não que vos enfastiar. Enfastiar é diferente, não é? Fartar, você está satisfeito. Enfastiar significa que você não quer ver nunca mais aquilo. Faz lembrar aquilo que Deus fez com o povo, os judeus, né? Quando foram para a Babilônia. Eles foram ali vacinados contra os quase 1.800 tipos de ídolos. Eles precisavam aprender, né? Aqui, de alguma forma, eles precisavam ser enfastiados. Porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós. Irmãos, prestem atenção. Porquanto rejeitastes o Senhor. Porque assim, como assim eles rejeitaram o Senhor? Lembra? Eles haviam rejeitado Cristo. Haviam rejeitado o pão do céu. Haviam rejeitado aquilo que Deus havia provido de alimento para eles. Ao rejeitar aquele alimento, eles rejeitaram o próprio Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Viram agora o que estavam falando na reclamação deles? Por que nós saímos do Egito? Por que nós saímos do mundo? Estava bom demais lá. Então, esse foi o veredito do Senhor. Então, observe, irmãos, quando nós vemos aqui no versículo, do versículo 31 até o versículo 35, nós vemos que, de fato, o que aconteceu? Eles comeram, não foi um dia só, não. Essa quantidade de codornizes foi provida para eles por um mês inteiro. E eles comeram um mês inteiro. Essa foi a provisão que Deus deu para eles. Mas o juízo de Deus veio da seguinte maneira. Versículo 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Observe que eles comeram por um mês, mas em algum momento aquelas cordonizes como se tivessem se tornado venenosas, com algum tipo de bactéria, com algum tipo de micro-organismo, e quando eles ingeriram, que a palavra de Deus fala que feriu com praga muito grande. E aquelas pessoas que haviam assim se posicionado contra o Senhor, a Bíblia diz, pelo que o nome daquele lugar se chamou, 34, Kibroth Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibroth Hatavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Então nós vemos aqui a maneira como Deus tratou com aquela situação. Deus fez com que eles pudessem entender que agora eles não eram mais indivíduos, eles agora eram testemunho. E como tal, Deus não podia permitir, de maneira alguma, que aquele pecado não fosse tratado. E esse foi o tratamento do Senhor para com aquele pecado. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Os irmãos devem ter observado o cântico. Não sei se vocês estão lembrando do cântico que a gente cantou logo antes de eu começar a compartilhar. Cativa-me, Senhor, para livre eu ser então. Submisso faz-me vencedor por esta submissão. Nos braços teus de amor, grilhões encontrarei, e derramado a Salvador, vitória gozarei. Minha alma sem achar um alvo, a Salvador, qual folha andava a esvoaçar das brisas ao sabor. Porém, a sujeição ao jugo que tu tens, traz ao meu pobre coração da liberdade os bens. Não me pertenço já, pois me entreguei a ti. Se toda honra gozas lá, desejo honrar-te aqui. No rude batalhar, serei triunfador, se derrotado, me prostrar perante o meu Senhor. Quando eu estava considerando essa estação, muito mais do que tudo aquilo que aconteceu em termos da interação de Deus com Moisés, da interação de Deus com o povo, o julgamento do Senhor, algo me chamou muita atenção. E eu gostaria de encerrar com esse ponto para os irmãos. Os irmãos esqueceram de tudo que eu falei, lembro disso que eu vou falar aqui agora.
Observa bem o que aconteceu com eles. Lembra que eles referenciaram o maná como este maná, como o pão vil, como se o maná fosse alguma coisa totalmente desprezível. Eles estavam rejeitando a própria pessoa do Senhor. Por que isso aconteceu? De alguma forma, eles não viram a plenitude, a beleza, a satisfação que eles poderiam ter naquele pão. Muitas vezes no nosso caminhar, mesmo pode acontecer. Às vezes nós estamos caminhando há quantos anos com o Senhor? Tantos anos. Aquele ímpeto, aquele vigor inicial que nós tínhamos, de alguma forma, ele vai esmaecendo por algum motivo, e como se, de alguma forma, nós ficássemos meio que letárgicos, dormentes. E aquelas coisas que nós julgávamos anteriormente tão caras, tão preciosas, talvez agora, não sei se assim são. Lembramos da carta à igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que deixastes ou caístes do teu primeiro amor. Então, existe um processo que acontece nas nossas vidas, que nós temos que estar alertos e sermos encorajados mutuamente. A pergunta é: o que é o mais importante para você e para mim no caminhar com o Senhor? No seu caminho aqui na terra, o que é mais importante? Irmãos, certamente nós sabemos que nós temos as nossas obrigações, as nossas profissões, os nossos trabalhos a fazer. Mas uma coisa tem que guiar a nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. Isso me chamou muita atenção, porque eu sei quantos de nós aqui conhecemos o Senhor há tantos anos, décadas talvez, e o quanto que nós conhecemos a respeito do Senhor, a respeito da Sua palavra. O que de novo pode ser trazido para os irmãos que os irmãos já não conhecem? Certamente a palavra de Deus era infindável, era infinita. O que tem de novo? Quantas vezes talvez nós vamos para uma conferência esperando ouvir alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que faça nossos pelos se arrepiarem aqui, né? Alguma coisa completamente fora do que nós já temos ouvido. Mas eu tenho uma notícia para os irmãos. Irmãos, para Deus é apenas Cristo. Se você ficou frustrado com isso, para um pouquinho para considerar. O que Deus tem, a única coisa que Deus tem, é Cristo. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Texto muito conhecido de todos nós. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, Paulo, ele dá um breve relato de tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, todo o seu currículo, seu pedigree. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa do conhecimento. Não, pera lá. Por causa de Cristo. Preste bem atenção. Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade ou da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. A vida de Paulo era guiada por isso. O desejo de Paulo
Não era apenas conhecer a respeito do seu Senhor, mas era conhecer o seu Senhor. Os irmãos conseguem perceber a diferença? Eu sei que nós sabemos tantas coisas a respeito do Senhor, e é maravilhoso, nós devemos conhecer cada vez mais a respeito do Senhor. Mas outra coisa é conhecer o Senhor. Não vou nem mencionar quais são as tantas parábolas, mas em particular, lembra das virgens? Quando as nécias chegam, batem na porta, o que o senhor fala? Não vos conheço. A palavra de Deus nunca trata um ímpio de virgem. Irmãos, é possível sim. Você ou eu, talvez não conheçamos o Senhor nessa intimidade. Lembra que Moisés era alguém que falava com o Senhor, face a face. Ele conhecia o Senhor o conhecia. Então, irmãos, no nosso caminhar hoje, se alguém perguntar para você ou para mim, e não é incomum essa pergunta, como eu devo me preparar para a volta do Senhor? A resposta está aqui. É conhecer o Senhor. Vamos prosseguir. Por causa da sublimidade, versículo 8, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Os pepinos, os melões, alho poró, não só isso, mas todas as glórias, tudo aquilo de bom, eu considero como refúgio, porque eu encontrei alguma coisa muito mais preciosa. Isso é a pessoa de Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10. Para o conhecer. Não está dizendo aqui, para conhecer a respeito dele. De novo, irmãos, é fundamental que nós conheçamos a respeito do Senhor. Mas o que o Espírito Santo está trazendo aqui é para o conhecer. Conhecer o Senhor. Você conhece o Senhor? E a, e a comunhão dos seus sofrimentos. Muito pode ser dito a respeito dessa palavra comunhão, uma palavra muito preciosa, muito cara, às vezes usada de maneira muito pouco formal, pouco adequada. A comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quando nós conhecemos o Senhor, e o que Paulo está expressando aqui, o Espírito Santo está expressando aqui, nós seremos conformados à pessoa dele. Os irmãos percebem? Conformados, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, essa é a chave. Se os irmãos me permitem dizer, essa é a chave para o conhecer. Vou ler só seguindo a tradição, um pequeno citação do irmão Austin Sparks. O segredo deste conhecimento. Há duas ou três coisas a serem ditas para resumir esse segredo desse conhecimento. A primeira é esta, e é algo muito simples, e, no entanto, afinal, a própria essência das coisas. É Cristo sendo conhecido como uma pessoa, e não como uma doutrina, um credo ou teologia. Muitas vezes me pergunto se o fato
de nosso tremendo conhecimento sobre Cristo, nossa tremenda apreensão doutrinária, se isso não nos levar à alegria triunfante, não resultar em algo desse espírito contagiante de triunfo que Paulo tinha, não implicaria isso que estamos ocupados, absorvidos por algo que não é Cristo? Que não é a pessoa de Cristo? Estamos conhecendo a Cristo puramente por meio do conhecimento de livros, de conferências, de discursos, de um conhecimento histórico, que na verdade a parte das nossas conferências, nossos livros, nossos estudos, nossos discursos e todas essas coisas no lugar secreto, na história secreta, por trás de tudo isso, se não estamos vivendo o próprio Cristo e a partir de Cristo e conhecendo a Cristo. Muitas vezes, grande parte da nossa vida cristã é uma questão de ensino de coisas sobre ele. Reconhecemos a simplicidade dessa palavra, mas temos certeza de que você entende o que queremos dizer, porque você conheceu muito sobre Cristo na doutrina, e então descobriu algo do próprio Senhor e descobriu a tremenda diferença. Não há nada mais edificante do que entrar em uma experiência pessoal com o Senhor, o conhecimento do Senhor de forma viva, ter Cristo ministrado ao seu coração pelo Espírito Santo. Então você descobre que há algo ali que é maior do que todo o seu sofrimento e que faz o sofrimento valer a pena e que rouba do sofrimento o seu aguilhão mortal. É Cristo. Paulo vivia em Cristo. Para mim, viver é Cristo. Agora, o que poderia ter sido acrescentado depois? Para mim, viver é poder ir às reuniões. Para mim, viver é poder ter comunhão com os outros crentes. Irmão, todas essas coisas são importantes. Mas observe o foco aqui. Para mim, então, é poder viver e ter comunhão com outros crentes. Se eu tiver separado deles, não posso viver? Se eu não puder ir às reuniões, não posso viver? Você pode acrescentar qualquer outra coisa. Para mim, viver é ter encorajamento no trabalho, ver resultados dos meus labores. Você pode cobrir muito tempo, muito terreno, se quiser cobrir o terreno das nossas exigências para ser triunfante. Mas Paulo olhou para fora e viu a sua obra sendo prejudicada, danificada, exteriormente destruída. Seus velhos amigos sendo alienados, levados a duvidar e suspeitar dele. Olha, ele viu o suficiente para arrancar o coração de qualquer homem no final de uma vida assim. Mas ele não diz: para mim, viver é ver a obra da minha vida erguida como um monumento intacta, ter todos os meus velhos amigos fiéis ao meu redor, saber que a minha mensagem teve excitação e apreço universais. Não. Para mim, viver é quando todas essas coisas e muitas outras se forem. Cristo. Para mim, viver é Cristo.